Bem-vindo, meu querido. Pode sentar aí. Então, César, te apresenta aí, dá uma saudação aí para a galera. Paz, igreja. Eu sou César, tenho 49 anos, sou casado com a minha esposa Ana Paula, tenho 2 filhos maravilhosos, abençoados. Quanto tempo já está aqui na comunidade, César? Uns 14 anos. 14 anos já está aqui. Eu lembro do primeiro dia que ele veio aqui, mas... eu lembro, cara. Eu tenho uma memória boa aí, ó. Eu lembro de muita gente quando veio a primeira vez aqui, viu? E talvez nem lembre, nem saiba, né? Mas eu lembro. Depois ele vai falar sobre isso, né? Mas... Então, César, o César está esse tempo com a gente e tem uma história muito linda para compartilhar. Eu pedi para ele compartilhar porque muitas pessoas já falaram dele aqui, né? Mas ele mesmo ainda não compartilhou a história dele com a gente, né? Então, César, conta como é que foi um pouco sobre a tua infância. Como é que foi a tua infância? A gente era do sítio, né? E sou o mais novo de 8 irmãos. Então a gente tinha uma vida muito dura, muito dificultosa. Como criança, eu nunca tinha ganhado brinquedo, não ganhava brinquedo porque a gente não tinha muitas vezes nem o que comer, né? E na Páscoa, nós ficávamos em casa porque nossos amigos, nossos primos ganhavam brinquedo, nós não ganhávamos. Então minha mãe cozinhava um ovo na beterraba para ficar diferente. E nós ficávamos em casa. E para comer, assim, muitas vezes a gente só tinha farinha com laranja, pirão de café. Não teve carinho, foi um lar bem duro. Assim, meu pai bebia muito. Ele tinha muitas amantes, ele era um homem muito severo conosco, assim, sabe? Ele batia muito em vocês? Ele surrava bastante, ele com corda, bainha de facão, reio, fio, o que tivesse na mão ele corrigiria. Agressão física mesmo. Agressão física, sim. E aí, como é que vocês eram conhecidos na escola? Nós éramos conhecidos na escola e na vizinhança como os favelados, né? Favelados? Pobreza extrema? Pobreza extrema. Que coisa. E o que mais te incomodava no teu pai? O teu pai, além de ser assim agressivo, teu pai não dava carinho, não dava abraço, nunca demonstrou. Foi isso que aconteceu com relação o meu pai, ele, por muitas vezes, assim, a gente não conseguia entender, né? Porque nós trabalhávamos para os outros na roça e fazia empreitada, que era chamado. E quando eu chegava em casa, ele pegava o dinheiro, ia para o boteco e tal. E meu pai, ele tem sempre ele foi criado muito difícil. Então, também nos criou da mesma maneira, com muita agressividade. Então, para nós, era difícil aceitar isso aí. Porque ele não tinha carinho, ele não dava carinho, ele não dava abraço. Eu nunca tive um abraço do meu pai. E ele falava para minha mãe, né? Que quando eu era criança, assim, que tinha uns 8 anos, assim, que ele veio para Blumenau. Daí ele dizia para as pessoas que se aproximavam de nós, assim, ele dizia, queres esse aqui? Dá muito prejuízo. Então ele oferecia eu para os outros. Nesse momento que eu via que minha mãe e ele discutia, que minha mãe não aceitava, né? Ele me dá. Ele dizia para minha mãe, isso vai virar um vagabundo, isso vai virar nunca vai ser nada na vida. Então essas palavras, essa falta de carinho, isso foi me revoltando, sabe? Essas palavras ele jogava sobre você. Esses decretos, né? Sim. Vai ser um vagabundo, vai ser um... O tempo todo ele dizia, você não vai dar nada na vida, esse é um vagabundo, esse vai te abandonar, não vai te ajudar nunca. Um tempo atrás eu ouvi de um pai que dizia para o filho assim, você é um lixo humano. Um pai chegar a dizer isso para o filho. Mas está cheio, viu? Então imagina como tem lugares e lares onde isso acontece, né? Isso são decretos. Toda palavra que sai da nossa boca é uma palavra, tem poder. Ela é um decreto que fica registrado no mundo espiritual. Então, eu não sei, talvez tenha alguém aqui que já fez isso, né? E é tão importante você voltar atrás e retirar essas palavras. Talvez chamar o filho e dizer, olha, um dia eu falei isso assim, assim, eu quero retirar essa palavra. Porque a tua palavra tem muito poder no mundo espiritual. Mas o que aconteceu então depois disso, né? Isso tudo trouxe o que o teu interior foi ficando como? Eu era revoltado, né? Então, se chamasse de favelado, já ia para porrada. Não passava uma semana que não estava brigando com alguém, eu agredindo alguém. Mas eu não só agredia, eu tinha que ver sangue, sabe? Eu precisava
judiar da pessoa com muita raiva. E aí, quando adulto, você entrou para a Polícia Militar, foi isso? Daí eu fui crescendo nesse abandono paterno ali, né? E minha mãe sempre foi uma mãe muito presente, mas nunca carinhosa. Ela sempre foi uma mãe que nunca me deixou de faltar nada, assim, ela fazia de tudo. Mas ela nunca dava carinho também para o processo de trabalho. Em 1998, eu entrei para a Polícia Militar. E lá me encontrei, né? Lá me encontrei, naquela época, não passava muito tempo após a ditadura, então é uma polícia mais agressiva também. Então ali eu fui me identificando com aquele ambiente e tal. E daí em 2002 eu fiz o curso de Operações Especiais. E ali foi, vamos botar assim, que foi polido, né? Aquele que faltava polir, botar para fora, aquele realmente o servo do diabo, né? Ali eu me tornei um homem realmente muito violento, muito. Até na corporação, muitas pessoas tinham medo de ficar perto de mim e falar comigo. Eu passei por mais de 20 anos dentro da corporação, trabalhando com pessoas que nunca falaram comigo por medo. Meu Deus. O negócio lá achou um jeito de extravasar a tua revolta, a tua raiva, né? Através dessa... Na verdade, sim, era um dos melhores policiais que tinham, né? Eu não tinha medo de nada. A rebelião em presídio, eu era o ponta, era troca de tiro, eu era o ponta. Sempre eu não tinha medo da morte, eu desafiava a morte o tempo todo. Eu sempre buscava a adrenalina naquela troca de tiro. Mas com isso eu tinha muito ódio no coração, eu tinha prazer em fazer mal às pessoas que me enfrentavam. Eu passava dias no mato, caçando pessoas para pegar, elas escolhiam o destino delas, né? E como começou esse processo de voltar o teu coração para Deus? Como é que começou isso aí? Na verdade, eu sempre fui um cara assim que Deus tinha me cuidado, sempre me cuidava, muita troca de tiro passava raspando, Deus sempre me cuidou. Eu sempre achava que era sorte. Eu disse, sou sortudo. Acidente, eu era motorista, dirigi a viatura por 17 anos. Então, eu sou bom no volante. Eu me achava bom no volante, mas eu mal sabia que era Deus cuidando de mim, né? Era Deus me livrando, Deus me protegendo. E daí, quando eu conheci minha esposa, a Ana, ela já era da Shalom. Nesse meio tempo, ela começou a orar e pedir para mim vir para a igreja. Eu não queria sair da igreja. Era uma perca de tempo, na verdade. Eu acabei com muitos cultos. Eu era policial, então, no meu dia a dia, volta e meia tinha culto aí que se passava das 10, esse culto mais retiradinho, assim, eu ia lá e fechava, né? Deu bagunça aí, bora fechar tudo aí. Então, assim, e muitas vezes, de verdade... Fechador de culto. Eu até tirava sarro, sabe? Que o 01 ali falou para nós, ali, a Bíblia de braço, né? Então, assim, a Bíblia de sovaco. Então, a gente sempre falava assim, os crentes de Bíblia de sovaco ali, acabou para vocês, deu, bora. E daí conheci minha esposa, e a minha esposa começou, eu já frequentava a Shalom, começou a orar, e convidar eu, e eu não queria muito. Até que comecei a vir, só que dava um sono, eu ficava lá em cima, lá, dava um sono, dormia o culto todo. Pensa no... Olha só o meu papel aqui. Pensa na benção. Eu dormia o culto todo, me acordava, vamos embora. Mas devagarzinho, ela foi me convencendo a ficar. Daí um dia eu pensei, o que esse pastor tem, né, cara? O que esse pastor se acha tanto, né, cara? Deixa eu me apresentar para o teu pastorzinho, eu quero falar com ele. Quero ver qual é dele. Porque eu tinha muita facilidade, né, por estar na rua o tempo todo. Eu conseguia ver expressão, eu consigo ver corpo, ver as pessoas estão mentindo ou não estão mentindo. Então eu pensei, não, vou chegar perto desse pastor e ver qual que é dele. Daí, ela trouxe um dia, no final do culto aqui, ela falou assim, vamos lá, vou te apresentar o pastor. Daí cheguei ali, falar com o senhor, e até se não me engano, é uma roupa bem parecida com essa. Daí, quando me aproximei, o Espírito Santo me quebrou. Eu não conseguia falar, comecei a chorar, mas de soluçar. E o pastor não falou uma palavra, só me abraçou. E eu saí daqui com muita raiva, revoltado. Eu falei, não sei o que aconteceu, esse cara me fez alguma coisa, nunca mais volto para cá. Para mim chega, tô fora.
Daí passou mais um tempo, eu comecei a voltar de novo e comecei a congregar aqui. Só que eu não gostava desse barulho das músicas, que eu falo, essas músicas aí não dá com nada. Eu quero ouvir a palavra, eu não quero ficar... Eu vou só depois que acabar essas músicas ali. Daí Deus foi trabalhando, né? Foi modificando e foi cuidando e... Foi um processo? Um processo. E minha mulher sempre orando muito, né? Buscando sempre a Deus. E não foi fácil, né? Hoje eu reconheço que a minha esposa pagou um alto preço para que eu consiga ter essa mudança na minha vida. E aí você começou nessa caminhada com Deus. E você, além de trabalhar como policial, você tinha 2 empresas. Como é que foi? O que Deus começou a fazer, mostrar para você a partir de então? A tua vida estava desajustada, estava toda desconfigurada. E como é que foi esse processo de arrumação dessa vida aí? É que, na verdade, foi assim, né? Eu tinha uma audição, que me alertou foi o Benjamin, que eu não sabia, mas quando eu comecei a trabalhar, eu não parei mais. Eu trabalhava 36 horas sem ir para casa, eu tinha 3 empresas de gás, eu tinha a polícia, então eu fazia segurança, eu era um cara que não tinha tempo nem para dormir. Então, nessa correria toda, e um dia eu cheguei para meu filho Luiz Gustavo e falei para ele assim, fala o que tu queres. Eu indo para casa, já era tarde, eram umas 3 horas da tarde, no sábado. Falei, o que tu queres de presente? Escolhe um presente que o pai vai comprar para ti aí. Lógico, né? Usa o bom senso. Daí, ele assim, não pai, beleza, posso pensar? Eu falei, pode, pensa, dentro do carro. Daí passou-se um pouquinho, ele assim, já sei. Daí eu falei, então fala. Passa mais tempo comigo. Daí, pesou. Esse foi o presente que ele pediu. Daí Uau. Pesou muito essas palavras, eu chorei e tal, mas pouco tempo, né? Pouco tempo, a vida volta ao normal novamente, já passou aquela fase, voltei a trabalhar novamente, nem um desesperado. Daí eu fiquei muito doente. Fiquei muito doente e fui desenganado por 2 médicos. Eu estava com um quadro de hemorragia no abdômen, e que causou infecção generalizada e a consequência disso, pneumonia nos 2 pulmões. Daí os médicos falaram, não conheço ninguém nesse teu estado vivo. Então, não tem mais o que fazer por ti. Então, assim, ali, quando eu fui colocado no grupo das células da igreja, que a igreja começou a orar ali, eu tive a certeza que Deus tinha algo maravilhoso na minha vida e que eu tinha que realmente mudar o rumo, né? Porque o médico falou para mim assim, eu não consigo provar, eu fiz 3 ressonâncias magnéticas, eu não conseguia provar, descobri que estava sangrando. O que aconteceu? Ele falou assim, cara, isso é estresse, reduz a tua carga de trabalho. Daí eu falei, é? Daí eu falei assim, se for isso mesmo, eu vou botar minha empresa à venda por valor X e Deus vai honrar. Em 30 dias vendi a empresa. Para mudar na verdade, toda essa correria, o que estava por dentro era a intenção de provar para você mesmo e para quem pudesse que você não era o vagabundo que o teu pai disse que você seria. Né? Que o Benjamin falou para mim assim, será que tu não estás trabalhando tanto assim, numa reunião lá em casa, um discipulado? Lá em casa, grande mudança também nessa minha vida, tá? Foi o Benjamin e a Esther, eu quero honrar vocês, tá? Eu sei que a luta foi difícil comigo, eu sou um cara muito ruim de lida, tá? Foi um dos piores que eu já conheci na minha vida para conversão. Mas o Benjamin falou para mim assim, será que essa tua busca incessante pelo trabalho não seria uma maldição que teu pai lançou esse pedido? Estás querendo provar para alguém que tu não vai ser vagabundo? E aquilo me acendeu um alerta, sabe? E comecei a refletir sobre isso. E realmente era isso mesmo. Eu estava querendo provar para meu pai que eu não era um vagabundo. Até quando meu pai, nos últimos tempos de vida dele, eu trouxe ele para morar numa casa que eu tinha, dei atenção para ele. E também no final da vida dele ali, que já faz 3 anos que ele morreu, 4 anos, eu passei a noite com ele no hospital e eu perguntei para ele, pai, tu se arrepende de todos os teus pecados? Ele assim, que ele pouco falava, né? Eu disse, tu conhece Jesus como Senhor e Salvador? Ele disse, conheço, reconheço. Eu falei, então tá bom, pai. Deus abençoe tua vida em abundância. Então assim, eu consegui levar a palavra para ele, sabe, de Deus, e saber que eu tenho certeza que ele foi salvo ainda. E perdoar o teu pai acima de tudo, né? Meu Deus. E como é que é a tua vida agora? Pois a gente sabe, né, que foi esse processo, e, né, são 14 anos, claro, e na nossa vida tudo é assim, é processual, né? A gente não pode esperar plantar hoje e colher amanhã.
É um processo. O que você está colhendo hoje, com essas decisões que você tomou, vender as empresas, ter mais tempo com o seu filho, com a sua família, né? Como é que hoje está? Como é que é a tua vida hoje? Veja bem, pastor, eu hoje sou casado com a Ana e vivo um lar de paz. Eu vivo um lar hoje, há conflito sim, mas conflito dentro do esperado para um casamento saudável, né? Eu tenho um filho vai fazer 18 anos que serve ao Senhor. A minha filha serve ao Senhor. Se a gente fala em oração, ela já fala primeiro a orar. Então assim, hoje eu sou um homem realizado em Deus, em Cristo Jesus, que é onde morava o pecado, hoje é bom da graça. Então assim, hoje eu consigo ter um lar, uma família que serve ao Senhor. É o maior presente que Deus pode dar na nossa vida e fazer tudo diferente do que fui criado, e dando novas oportunidades aos meus filhos de amor, abraçar, dizer o quanto eles são importantes para mim e quanto Deus é importante nas nossas vidas, para mim não tem preço. Amém. Hoje você trabalha no colégio militar, né? Hoje eu sou monitor do colégio militar do ensino médio, né? Já há 3 anos, e consigo levar comecei a trabalhar lá para acompanhar meu filho, né? Eu levo ele de manhã cedo e trago ele no final do dia, após o meio-dia para casa, para ter esse tempo de qualidade, acompanhar ele, o dia a dia dele no colégio também. É uma oportunidade que Deus deu para a gente, né? Toda aquela ira, aquela raiva antes foi transformada agora em mostrar amor, e educar, e, não é? Reverteu. Mas é assim, quer ver, pastor? Eu vou dizer para o senhor assim, a carne ela é muito forte, né? Então assim, eu preciso estar em constante oração, constante em célula, em oração, porque leitura da palavra, porque se eu passar assim pouco tempo, eu já começo a se ver a transformação novamente, sabe, no velho homem. Então assim, eu não consigo, eu não posso ficar longe congregar com os irmãos, em célula, em oração, porque o velho homem retorna muito rápido. É uma luta 24 horas por dia para manter o monstro dormindo. Uau! E qual é a palavra de conselho que você dá aqui para encerrar esse tempo aqui? Irmãos, se Deus, numa pior forma que eu existia, na pior fase da minha vida, me amou, e digo para vocês assim, é difícil achar uma pessoa pior que fui. Uma pessoa pecadora, uma pessoa que não tinha pena de ninguém, não amava ninguém. E Deus amou nessa mesma situação. Então eu digo para vocês assim, não tenham medo. Se ajoelhe, peça perdão, confesse os pecados. E digo para vocês, amar a Deus é só uma atitude. Então tenha a atitude de amar a Deus e servir a Deus, que eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser muito melhor. Uau! Te abençoe, querido. Obrigado mesmo. Bênção demais.